Hoje e nos próximos 2 ou 3 encontros, eu quero focalizar a nossa atenção em alguns aspectos que, a meu ver, são essenciais, são fundamentais para que alguém possa se considerar membro da família de Deus. Isto é, ser de fato um cristão, ser de fato um seguidor do Senhor Jesus. E por isso eu estou intitulando esta minissérie de devocionais de Cristianismo Básico, com a intenção específica de relembrarmos e nos certificarmos do que a palavra de Deus ensina a respeito da vida cristã verdadeira. E hoje vamos considerar o aspecto mais primário da vida cristã, que é literalmente o nascer do alto, conforme as palavras que o próprio Senhor Jesus usou para se referir à vida espiritual que o Espírito Santo de Deus faz brotar no interior de toda e qualquer pessoa que se achega a Deus por meio de Cristo. Eu quero iniciar lendo 2 versos do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 12 e 13. E aconteceu que, estando numa das cidades, Jesus passou por um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: "Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo." E tendo estendido a mão, Jesus tocou nele e disse: "Eu quero, fique limpo." E imediatamente a lepra desapareceu. Pode parecer um pouco estranho eu iniciar com este relato, mas eu espero que à medida em que formos prosseguindo, fique clara a razão pela qual eu quis usar esse texto. Quando observamos as informações contidas no capítulo anterior, dá para imaginar que Jesus, acompanhado de seus discípulos, ele estava visitando diversas cidades e vilarejos por toda a região da Judéia, proclamando as boas novas do reino de Deus. E o nome de Jesus estava ficando conhecido por toda parte. E de acordo com o relato de Lucas, ao chegar então numa cidade cujo nome não é mencionado, Jesus é abordado por uma pessoa que estava da cabeça aos pés coberto de lepra. Era uma pessoa que sofria não apenas de uma doença talvez terminal, mas uma doença que não apenas causava sofrimento, mas também repugnância nas demais pessoas. Portanto, era uma pessoa tratada com estigma, com preconceito, proibida de fazer parte de uma comunidade. Se por acaso alguém estivesse se aproximando, a pessoa que sofria de lepra era obrigada por lei a anunciar em alta voz o fato dela estar doente, alertando as pessoas assim para que elas não corressem o risco de contaminação e se afastassem. Portanto, aquele homem deveria ser alguém cheio de solidão, que não desfrutava da companhia de seus familiares, de seus amigos. A condição em que se encontrava aquele homem leproso, de quem o Senhor Jesus se aproximou, é um retrato da condição moral de todos os seres humanos, da raça humana. Aquele homem era literalmente um morto ambulante. E ele se apresenta diante de Jesus como alguém que está vivendo prisioneiro da sua própria pele. Ele sabia qual era a sua maior necessidade. E ele precisava, então, de uma restauração física. A sua pele precisava ser vivificada. Ele precisava ser curado daquela doença. É bem provável que ele já tivesse ouvido falar de um pregador itinerante que estava andando lá pela região da Judéia, anunciando liberdade aos prisioneiros e boas novas aos pobres. Algo com que ele se identificava porque ele sabia, por experiência própria, o significado de ser prisioneiro e pobre, por causa da doença que o afligia. E isso explica perfeitamente a reação daquele homem diante de Jesus, verso 12. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me deixar limpo. Pela sua maneira de falar, fica óbvio que ele estava convicto de que Jesus tinha a capacidade e habilidade para restaurar e curar. Porém, parece que a sua única dúvida era saber se era isso que Jesus desejaria fazer em seu favor, não é mesmo? E, surpreendentemente,
Jesus decide fazer algo que ninguém mais faria naquela situação. Ele estende a mão e toca no leproso. Para nós hoje, essa reação de Jesus talvez pode parecer irrelevante, mas quando paramos para pensar que, muito provavelmente, a última vez que aquele leproso havia sido tocado por alguém, recebido um aperto de mão, um abraço, havia sido há muito tempo, porque ninguém tocava em alguém cometido de lepra. Mas Jesus estendeu a sua mão, tocou no leproso e declarou o seu desejo de tratar daquela condição desesperadora, conforme o verso 3. Jesus tocou nele e disse: eu quero, fique limpo. E imediatamente a lepra desapareceu. A expressão fique limpo, em grego, é uma palavra só e é de onde se origina o nosso termo catarse, purificação, purgação, limpeza, libertação. E, consequentemente, o leproso ficou totalmente curado. A minha intenção em mencionar este relato, então, é especificamente para chamar a nossa atenção para 3 fatores que são essenciais na vida cristã, naquilo que as Escrituras consideram como sendo uma conversão verdadeira, a chamada experiência do novo nascimento, que literalmente significa nascer do Espírito, ou nascer do alto, de cima. E os 3 fatores a que eu quero me referir são os seguintes: a condição de falência moral da natureza humana, a compaixão de Deus para com a natureza humana, a cura espiritual que somente Deus é capaz de efetuar. Em 3 palavras, então, a condição, a compaixão e a cura. Número 1, a condição de falência moral da natureza humana. A purificação, a restauração e libertação daquele leproso é uma ilustração perfeita daquilo que a morte de Jesus efetuou em nosso favor. A doença de lepra, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, é uma das figuras que a palavra de Deus, que os escritores bíblicos usaram para descrever a condição moral da raça humana. O maior sofrimento do ser humano não é o sofrimento físico, mas sim o sofrimento que está conectado à nossa natureza, conectado ao nosso ser interior. Quando Deus criou o mundo e o ser humano, tudo era bom e perfeito. Foi somente a partir do momento em que o ser humano decidiu desobedecer o seu Criador e assumir a responsabilidade de determinar o que era certo e o que era errado. Foi aí que o sofrimento passou a existir, porque a sua comunhão com Deus, a sua dependência de Deus foi quebrada. E assim, as consequências daquela decisão egocêntrica foram devastadoras. O ser humano decidiu ignorar o aviso de alerta dado por Deus do fato que desobedecer e agir em contradição ou em contraposição aos planos e propósitos de Deus teria uma consequência mortal. Gênesis capítulo 2. Deus falando com Adão: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer do seu fruto, é certeza que você morrerá. E, obviamente, a morte a que Deus estava se referindo não era a morte física, porque Adão continuou a viver. Adão e Eva continuaram a viver e a povoar a terra. E o próprio Senhor Jesus, quando ele adentrou o palco da história da humanidade, isto é, quando Deus virou gente, quando Deus se revelou ao mundo em forma humana, na pessoa do seu Filho único, ele fez referência à historicidade de Adão e Eva, do fato que a morte que entrou no mundo era a morte espiritual, causando então alienação e inimizade entre Deus e a sua criação, causando todo tipo de conflito para as circunstâncias da vida humana. Um ato de desobediência que fez com que a vida humana perdesse a sua plenitude, fazendo com que a vida humana perdesse a característica de ser íntegra, completa, perfeita. Por natureza, a gravidade da nossa condição moral e espiritual é tanta que, à semelhança daquele leproso,
Nós somos totalmente incapazes de corrigir a nossa condição, a nossa situação. Para que haja alguma mudança da nossa condição moral, é necessário que um poder externo, fora de nós, venha nos resgatar. Portanto, de acordo com as Escrituras, as consequências decorrentes do ato da desobediência de Adão e Eva se aplicam a todos os seus descendentes. Em outras palavras, a tendência que todo ser humano tem para pecar contra Deus, a tendência para suprimir, sufocar, distorcer e ignorar as verdades de Deus, é uma característica inerente à natureza do ser humano, da raça humana. Na sua oração de arrependimento, o salmista disse ao Senhor, Salmo 51, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. O salmista estava reconhecendo a realidade de que ele havia sido formado em iniquidade, ou seja, admitindo que a perversidade estava no DNA do seu ser. Todos os dias nós somos confrontados e bombardeados por essa condição de pecaminosidade e falência moral que é inerente à natureza humana. Ninguém precisa ensinar os filhos a mentir, a desobedecer ordens, a ter inveja, a ter em vista somente seus próprios interesses, porque tudo isso já está embutido dentro deles, da sua natureza. Faz parte da hereditariedade humana. Com isso, eu estou querendo ressaltar que pecado não é um problema intelectual, é um problema moral. Não importa qual seja o nível de inteligência, o grau de escolaridade, o status social, a cor de pele ou a descendência racial, todos nós estamos debaixo da mesma condição. E eu sei que isso não soa muito bem aos nossos ouvidos, não nos traz elogio algum, né? Mas essa é a descrição que a palavra de Deus apresenta da condição da raça humana diante de Deus, por natureza. Nós estamos alienados de Deus e merecedores da condenação da ira de Deus por causa da condição da nossa natureza. Um segundo fator que é essencial na vida do cristão verdadeiro é a compaixão de Deus. A reação que Jesus teve diante da súplica daquele leproso dá a entender que foi assim que Jesus sentiu a respeito dele, né? E Lucas nos informa que Jesus sentiu compaixão, assim como em tantos outros relatos bíblicos em que Jesus teve compaixão dos que tinham consciência da condição desesperadora em que se encontravam. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E o Senhor Jesus entendia muito bem o significado de ovelhas sem pastor, do que significa ser isso, né? Ele próprio se identificou como sendo o bom pastor que conhece suas ovelhas, que é conhecido por elas. Capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O propósito de Jesus vir ao mundo não foi para formar um clube ou uma associação religiosa. Ele veio para resgatar aqueles que estão na condição de desesperança. Lucas registra também Jesus dizendo, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Isso significa que Jesus veio ao mundo para tratar das nossas necessidades mais básicas, mais essenciais. Todavia, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos cair no engano de pensar que, nesta época em que estamos vivendo, esse tipo de assunto é um assunto secundário, marginal, que deve ser tratado lá no futuro, quando a gente ficar mais velho. Porque, afinal de contas, existem tantas necessidades ao nosso redor, existe tanta gente vivendo abaixo do nível da pobreza no nosso mundo. Existem tantos problemas culturais e raciais complexos a serem tratados, né? E não há dúvida
de que existem problemas sérios no mundo em que nós vivemos que precisam ser tratados. Mas o que precisamos saber, antes de tudo, é qual é o grau de relevância que devemos atribuir a essas áreas problemáticas da nossa vida. Se nós prosseguirmos para o próximo relato, logo depois desse relato com o leproso, nós vamos poder entender essa questão de relevância, porque é o relato extraordinário da cura de um paralítico. Seus amigos, eles conseguem dar um jeito de evitar a multidão que impedia que eles chegassem até Jesus, carregando o amigo paralítico numa maca. E eles conseguem usar uma abertura que havia no teto do local de onde Jesus estava falando às pessoas, para que o paralítico e a sua maca pudessem chegar diante de Jesus. E eu imagino que, depois de alguns momentos de espanto e admiração causado pela cena de ver um doente sendo baixado do teto, as pessoas devem ter ficado em silêncio, aguardando a reação de Jesus. E, para a surpresa das pessoas, a reação totalmente inesperada da parte de Jesus está no verso 20, Lucas capítulo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Provavelmente, muitos dos ouvintes devem ter pensado: como assim, pecados perdoados? O que esse homem está precisando é de pernas para andar e não de ter pecados perdoados. Ele não foi trazido aqui por seus amigos para ouvir argumentos teológicos a respeito da natureza humana. Ele foi trazido, sim, para receber o milagre da cura de suas pernas, para que ele possa continuar a viver. Mas aí Jesus pergunta, especialmente aos profissionais, líderes religiosos presentes, verso 23, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Eu penso que seria mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados, porque assim ninguém seria capaz de saber se realmente eles haviam sido perdoados, não é mesmo? Mas dizer levante-se e ande, aí era bem mais revelador, né? Mas foi o que aconteceu. Imediatamente o paralítico se levantou, pegou a sua maca e foi para casa louvando a Deus. E o que é que Jesus disse então? Verso 24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Portanto, Jesus demonstrou que o verdadeiro e maior problema daquele homem não era físico. O que ele mais necessitava era de ser perdoado dos seus pecados. Aquele ex-paralítico, se ele pudesse estar aqui entre nós hoje, ele poderia testificar, sem qualquer hesitação, que ele estaria preparado para permanecer paralítico nesta vida, mas ir para a eternidade perdoado, muito mais do que ser curado da sua paralisia, mas ser condenado pela justiça de Deus por não ter os seus pecados perdoados. A condição moral pecaminosa da sua vida exigia um tipo de perdão que ele não seria capaz de providenciar por si próprio. E esta é a mesma condição moral em que todos os seres humanos se encontram. Nós precisamos desesperadamente de um reconciliador, porque nós não somos capazes e nem qualificados para nos reconciliar com Deus. Da mesma maneira como o leproso, por si próprio, não era capaz de se curar e mudar a condição em que se encontrava. O apóstolo Paulo afirmou isso na sua carta aos Romanos, capítulo 5. Deus demonstra seu amor por nós no fato que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O apóstolo Pedro também escreveu, Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Em outras palavras, nós necessitamos da compaixão graciosa e misericordiosa de Deus para nos reconciliar com Ele, porque a nossa natureza, nossa falha moral, nos torna alienados de Deus, incapacitados de nos reconciliar com Deus. O apóstolo Paulo abordou essa mesma questão na sua segunda carta aos cristãos de Corinto, dizendo, se alguém está em Cristo,
é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo, ou em Cristo. Esta é a essência da mensagem extraordinária do Evangelho, revelando que o próprio Deus é quem providencia aquilo que é necessário para que a sua justiça se cumpra e assim os seus filhos possam ser reconciliados com ele. Deus considerou a morte sacrificial de Jesus, que viveu uma vida impecável, inteiramente isenta de pecado, como sendo um sacrifício capaz de satisfazer a justiça da sua santidade, que requer a morte dos pecadores, dos transgressores. E foi exatamente a essa realidade que o apóstolo Paulo se referiu logo em seguida no verso 21 de Lucas 5, que, a meu ver, é o verso mais misterioso das Escrituras para a capacidade de compreensão da mente humana. Aliás, é 2 Coríntios, capítulo 5. Aquele, se referindo a Cristo, que não tinha pecado, Deus o tornou pecado em nosso favor, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A transação em que Deus tornou Jesus pecado é um mistério para a nossa mente humana. É algo que não conseguimos explicar como que foi que ela aconteceu. Mas o que a palavra de Deus ensina é que a razão pela qual o Senhor Jesus foi capaz de nos substituir e de receber a nossa condenação diante de Deus Pai foi exatamente porque nele, em Cristo, não existia pecado algum. É por isso que o Evangelho é a história da transação que aconteceu no momento em que Jesus expirou na cruz, quando ele tomou o lugar que era para ser o meu e o seu, recebendo sobre si a recompensa dos nossos pecados, para que, em troca, nós pudéssemos receber a justiça de Deus, que nenhum de nós merece, é digno. Portanto, é somente quando reconhecemos que Jesus morreu em nosso lugar, é somente quando, em termos teológicos, nós reconhecemos esse aspecto substitutivo da morte e ressurreição de Jesus, é somente quando reconhecemos que Jesus morreu em nosso lugar, tomando para si a nossa condição pecaminosa, é que nós conseguiremos dar sentido à morte de Jesus como sendo um exemplo de amor sacrificial. Aliás, ao estender a mão, Jesus estava dando uma demonstração de como o seu reino havia chegado na terra. Ao estender a mão e tocar o leproso, Jesus estava dizendo para ele: eu estou preparado para me tornar uma pessoa condenada, assim como você, para que você, em troca, possa vir a desfrutar da liberdade e do perdão que eu tenho autoridade e poder para lhe dar. Portanto, quem são os verdadeiros cristãos? De acordo com o que já temos visto. Primeiramente, é toda pessoa que tem consciência da verdade ou da gravidade da sua condição moral e espiritual diante de Deus. Isto é, que tem consciência da intervenção que Deus realizou sobre a sua vida, fazendo com que uma nova vida brotasse no interior do seu ser, de tal forma que acontecesse um nascimento espiritual, um nascimento para Deus, que vem de Deus. Em segundo lugar, uma pessoa verdadeiramente cristã é aquela que desfruta da compaixão graciosa e misericordiosa de Deus manifestada na pessoa do Senhor Jesus, que com o seu sacrifício na cruz foi capaz de trocar a nossa merecida condenação pela justificação diante de Deus, comprada com o seu sangue inocente, sangue imaculado. E o terceiro fator que é essencial na vida do cristão verdadeiro, do cristão que é biblicamente evangélico, é a experiência de cura, a experiência de ser espiritualmente curado. E eu tiro isso da parte que diz: e imediatamente a lepra desapareceu.
Se, por natureza, a nossa condição moral e espiritual diante de Deus é tão desesperadora e impossível de ser tratada por nossos próprios esforços, e a compaixão extraordinária de Deus, revelada por meio de Jesus, é a única maneira de sermos aceitos e reconciliados com Deus, então, como é que nós podemos estar certos de que a nova vida em Cristo já brotou em nós? Como é que nós podemos estar certos de que já fomos vivificados, de que já nascemos do alto, do Espírito? Pelo que eu entendo dos ensinos da Palavra de Deus, nós precisamos estar conscientes de que a oferta sacrificial de Jesus é a nossa única maneira por meio da qual seremos justificados, totalmente absolvidos de culpa diante de Deus. O apóstolo Paulo estava se referindo a isso quando ele escreveu aos cristãos de Filipos, Filipenses capítulo 3. Tudo o que para mim era lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da obediência à lei, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A compreensão do plano da redenção em Cristo transformou totalmente os valores e o modo de pensar a respeito da vida terrena do apóstolo Paulo. É isso que ele acabou de dizer, né? Acabamos de ler. Você já parou para pensar que no mundo inteiro existem basicamente apenas dois sistemas religiosos? Todas as crenças religiosas do mundo estão divididas em apenas duas categorias. A categoria em que a esperança das pessoas se baseia em seus méritos, na sua devoção, nos seus esforços próprios, boas ações. E a categoria em que a esperança das pessoas se baseia inteiramente na intervenção e no caráter misericordioso do Deus que elas adoram. No final das contas, o que a mensagem do Evangelho anuncia é que a vida cristã verdadeira é algo totalmente sobrenatural. A vida cristã é um projeto de fabricação única e exclusiva de Deus. É o próprio Deus agindo em nós para criar algo que jamais pode ser produzido pela nossa natureza humana, que é escrava dos seus próprios desejos e vontades e espiritualmente morta para Deus. E foi a respeito disso que Jesus falou naquele encontro que ele teve com um religioso fariseu chamado Nicodemos, João capítulo 3. Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer do alto. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam do alto. Jesus deixou claro que não se tratava de um nascer físico, biológico, fruto do relacionamento conjugal de um casal, né? Mas sim um nascimento ou vivificação interior produzida pelo Espírito Santo. Trata-se de um nascer proveniente do Espírito. Por isso é que Jesus afirmou: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, nascer de novo, nascer do alto, nascer de cima, ou nascer do Espírito, são expressões que têm o mesmo significado, isto é, de uma ação divina, sobrenatural, fazendo brotar vida no nosso ser interior, que nos capacita a estar em comunhão com Deus, que nos capacita a compreender e discernir os ensinos da palavra de Deus, tornando as Escrituras palavras vivas. Nascer do alto, nascer do Espírito, é uma ação exclusiva de Deus, sem que haja participação alguma do ser humano. Porque desde a sua concepção no útero materno, o ser humano possui uma natureza pecaminosa que o deixa alienado de Deus. A não ser que Deus sobrenaturalmente se revele ao ser humano
abrindo os olhos do seu entendimento. É totalmente impossível que ele chegue ao conhecimento de Deus. Tem um poema tradicional americano que foi musicado, cuja letra do seu primeiro verso diz: foi necessário acontecer um milagre. It took a miracle. E diz assim: foi necessário um milagre para colocar as estrelas em seus lugares. Foi necessário um milagre para pendurar o mundo no espaço. Mas quando Deus salvou a minha alma, me lavou e me tornou puro, foi necessário um milagre de amor e graça. É por isso que os cristãos de verdade são, ou pelo menos deveriam ser, as pessoas mais humildes e cheias de gratidão sobre a face da terra. Então, agora, para terminar, como é que eu e você podemos saber que esse tal de milagre de amor e graça está em andamento na nossa vida? Está acontecendo. Eu penso que se nós sentimos anseio por conhecer e obedecer a Deus, sede e fome de conhecer as Escrituras, se nós temos consciência da condição moral falida da nossa natureza humana, se nós cremos que Jesus veio ao mundo da parte de Deus para nos perdoar e nos conceder vida verdadeira, estes são alguns sinais de que o Espírito de Deus está trabalhando em nós. Porque sem a intervenção do Espírito Santo de Deus, nós nunca teríamos interesse e nem seríamos capazes de crer nessas coisas de livre e espontânea vontade, né? E essa salvação que Deus nos concede, ela é completa. Não existe pecado que seja grande demais ou vergonhoso demais, do qual a graça de Deus não seja capaz de nos libertar e proteger. A salvação que Deus concede não é somente completa, mas ela é incondicional, porque nenhum ser humano é capaz de se tornar merecedor ou digno do perdão de Deus. E a salvação que Deus oferece também é imediata. As nossas culpas e pecados são imediatamente lançados em um lugar que nós não conseguimos ir buscar. Essa foi a figura que o profeta Miqueias usou para descrever o modo como Deus perdoa os seus filhos. Miqueias falando com Deus, né? Miqueias capítulo 7. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa e esqueces os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irados com o teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sob teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. O leproso que Jesus curou estava com o corpo todo contaminado. Ele era o que costumamos chamar de um caso perdido, um caso irreversível, terminal. E humanamente falando, sim, é terminal, mas não para o poder da graça e da misericórdia de Deus. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. E tendo estendido a mão, Jesus tocou nele e disse: eu quero, fique limpo. E imediatamente a lepra desapareceu. Cristão de verdade é alguém que reconhece a sua condição de dependência total da intervenção e ação da graça de Deus sobre a sua vida, em seu favor. Cristão de verdade é alguém que tem consciência da compaixão infinita e inesgotável do amor de Deus. Cristão de verdade é alguém que já teve a experiência extraordinária, inexplicável, de ter sido espiritualmente curado, isto é, ser curado da condição de estar espiritualmente morto para Deus, e experimentar uma vivificação interior, um nascer do alto, nascer do Espírito, podendo assim desfrutar e aprofundar cada vez mais a sua comunhão pessoal com Deus. Você já nasceu do Espírito?